Olá, estamos começando mais uma entrevista no programa Passeio pelas Antigas Veredas. Hoje contamos com a participação de César Miranda. O César, além de médico, ele é também presbítero da Igreja Presbiteriana da Pampulha. Doutor César, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Igualmente. E hoje nós iremos tratar de como a Bíblia nos dá uma ideia acerca das doenças. Eu sou médico, o César também o é, e nós, logicamente, estudamos, como médicos, a forma em que a doença se apresenta no ser humano. Mas hoje nós traremos à tona um aspecto mais peculiar da doença, aspecto este relativo ou relacionado às questões espirituais envolvidas na doença. Doutor César, o que o senhor tem a nos dizer sobre a Bíblia? Como a Bíblia trata da questão da doença? Ela, para início de conversa, né, a Bíblia explica a origem da doença. Porque no projeto de Deus, quando Deus criou o homem, a doença não era uma realidade, né? A partir do momento que o homem, que era Adão, que tinha livre-arbítrio, optou por pecar, a doença passou a ser uma realidade. Então, aquela estrutura orgânica de Adão, que o seu DNA, o seu físico foi degenerado. Ele foi punido com a realidade da morte. Aí foi introduzida a doença. Então, com vistas nisso, toda a geração descendente de Adão, da qual nós participamos, somos todos descendentes de Adão, herdamos este corpo frágil, corruptível, sujeito às doenças, às enfermidades. E a Bíblia trata isso de uma forma muito clara, né? Todos os servos, todos mesmo os mais fiéis, mais tementes a Deus, haverão de falecer um dia de uma enfermidade, né? Seja ela um politrauma, um acidente de carro, é uma enfermidade, né? Você vai lá no CID-10, Classificação Internacional de Doenças, tem uma classificação de enfermidade para uma hemorragia interna, um trauma crânioencefálico ou de uma pneumonia. Então, a palavra de Deus é muito coerente, é muito clara e explica que a enfermidade na vida das pessoas, Deus a usa de várias formas, de várias possibilidades. Agora, há aqueles que entendem que a doença inexoravelmente está ligada a algum tipo de prática de pecado ou de rebeldia contra Deus. Isso é uma verdade? É uma meia-verdade, o que faz disso um grave perigo. Porque em muitas ocasiões, realmente, a enfermidade está associada a uma prática imediata de pecado, ou, por exemplo, em consequência de uma conduta desenfreada, alcoolismo. A Bíblia condena veementemente o alcoolismo, ela é contra você embriagar-se. Nós somos orientados, não se embriague, mas enchei-vos do Espírito. Aquele que se embriaga, e isso é uma intoxicação alcoólica, efetivamente, vai sofrer consequências disso. A mais conhecida de todos nós é cirrose, né? Então todos conhecemos esse efeito. Uma vida devassa do ponto de vista sexual. Existem as doenças sexualmente transmissíveis. Ou mesmo a desobediência flagrante de algum preceito da ordenança de Deus, da palavra de Deus, e Deus pode disciplinar essa pessoa, sim, através da enfermidade. Então, isso acontecia no Velho Testamento, isso aconteceu no Novo Testamento, né? Jesus, após uma das curas que ele realiza, ele falou assim, ó, vá, você já está curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E era um paralítico. Então, Jesus mesmo disse, ó, a enfermidade pode vir como disciplina da parte de Deus. Agora, existem outros casos em que a enfermidade não é como uma disciplina da parte de Deus, não é consequência iminente de pecado, ou de pecado imediato. Jó, por exemplo, embora fosse íntegro, segundo o olhar do próprio Deus, foi acometido de uma série de tumores. Então, isto realmente é um fato a ser questionado. Conforme o senhor bem frisou, muitas doenças são decorrentes de comportamentos impróprios. Agora, nem todas. Nem todas. Não é verdade? Excelente. E o exemplo de Jó é uma das outras aplicações da enfermidade. Então, do ponto de vista didático, eu gosto de fazer a seguinte separação. A enfermidade realmente para disciplina. Você pecou, em consequência desse pecado você enferma. Ou, imediatamente por causa daquela conduta, ou porque Deus permite uma enfermidade para te disciplinar. Outra, exemplo de Jó. A disciplina como uma bênção de Deus para evitar o homem, para afastá-lo da soberba, ou para mostrar ao homem que ele depende do Senhor. Isso foi exemplo na vida de Jó. Jó, homem justo e reto que se desvia do mal, e foi isso que Deus falou com um inimigo, inclusive, quando compareceu na presença dele no primeiro capítulo de Jó.
E Deus permitiu aquela sequência de eventos. Jó perdeu tudo do ponto de vista financeiro e físico. E num determinado momento no livro de Jó, Eliú, filho de Baraquel, chega para Jó, que é um dos poucos amigos crentes de Jó, fala assim, ó, para afastar o homem da soberba, Deus permite que a sua carne abomina o pão, seus ossos agora se veem. E ele descreve o quadro de Jó falando, ó, Deus te abençoou através da enfermidade e te afastou da soberba. E no finalzinho do livro de Jó, que todos conhecemos o verso que diz, eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então a enfermidade foi usada por Deus na vida de Jó, que estava íntegro e reto, não estava em pecado, para afastá-lo da soberba e aproximá-lo de Deus. Então essa história de que há uma associação inexorável de pecado e doença, isso é uma inverdade. É uma inverdade, não é bíblica, não é bíblica. Certo. Outra coisa que tem acontecido com alguma frequência, especialmente nos meios hospitalares, é a visita, muitas vezes inesperada de algum pastor, e durante esse ato de visitar o doente, o enfermo no hospital, ministra ali uma oração ou uma unção qualquer e diz que aquele doente está curado. E muitos até se evadem do hospital, entendendo que estão de fato curados. Isso tem trazido transtornos para algumas entidades hospitalares, a ponto delas impedirem a entrada livre de pastores, pessoas evangélicas neste meio hospitalar. Então, este é um outro problema, porque muitas vezes parece que a visão religiosa de alguns faz com que se prescinda dos cuidados médicos. Como é que o senhor encara isso? Realmente, nós hoje podemos prescindir, abrir mão completamente dos cuidados médicos e nos valer tão somente da nossa fé? Como é que funciona essa questão? É muito legal, esse questionamento, essa postura é muito importante. E é uma prática que eu vivencio também no pronto-socorro, por exemplo. Às vezes eu vejo um grupo religioso e fala que está curado, que determinou a cura e que a pessoa pode até sair do pronto atendimento. E aí é uma sequência de problemas. A Bíblia não dá respaldo, não dá base para esse tipo de comportamento. Ela nos diz, sim, que o Senhor Deus é todo-poderoso, era no Velho Testamento, era no Novo Testamento e o é ainda hoje. Deus pode fazer o que bem lhe apraz. Deus pode curar uma doença sobrenaturalmente, pode, um milagre, sim, já os vi, já testemunhei e já testifiquei do ponto de vista médico, né, um caso de insuficiência renal crônica, paciente que era frequente em serviço de diálise, e eu vi um retrocesso. Agora, o ponto é, ele pode, mas ele não é obrigado a fazê-lo. E nós podemos interceder para que ele o faça, nós devemos interceder para que ele o faça, mas nós não podemos obrigar que ele o faça. E qual que vai ser a certeza de que ele fez ou não fez? Os exames comprobatórios. Ore. Deus pode curar? Pode. Faça os exames para confirmar se curou, porque Deus pode responder a sua oração. Sim, não ou espere. Isso é uma coisa muito simples do ponto de vista cristão. Então, se você ora, você tem fé que Deus vai te curar, glória a Deus por isso. Ore, peça a cura, mas faça os exames comprobatórios. Enquanto isso, Deus pode te curar de uma outra forma, através dos medicamentos. Você vai ter equivocado se você achar que quem está te curando é o remédio. Não é. Deus usa a instrumentalidade da ciência, da tecnologia e de uma equipe médica, de enfermagem, fisioterapia e diversas áreas multidisciplinares para te curar. O mérito não está no homem, o mérito não está no medicamento, está na graça de Deus, que se manifesta na inteligência, nos avanços tecnológicos e no suporte que a gente tem. E para corroborar exatamente isso que o senhor acabou de dizer, eu me recordo daquele evento que se passou na vida do rei Ezequias. O rei Ezequias acabou aparecendo com uma moléstia, um tumor, possivelmente de pele, talvez um melanoma, desses tumores de pele mais vorazes, e depois de consultar a Deus, Deus orienta o profeta que ele colocasse uma pasta de figos, não é verdade, sobre a lesão, é isso? Usam um medicamento comum da época, né? Uma pasta, um unguento de figos. Um outro exemplo também do Novo Testamento, Paulo orienta um jovem pastor, não use somente água, coloca um pouco de vinho na sua água por causa das suas constantes enfermidades. Provavelmente era uma solução comum ali para dar uma acidificada no pH do estômago dele, para facilitar uma digestão. Um outro exemplo positivo que Jesus dá, esse às vezes a gente deixa passar, os colegas e os telespectadores podem conhecer a parábola do bom samaritano. Fato é que uma pessoa é agredida na rua
e fica lá desmaiada, foi assaltado, muito machucado, e vários passam por ele. Agora, o bom samaritano, aquele que é a pessoa que tipifica o meu próximo, a pessoa correta que Jesus usa, ele medica esse indivíduo, leva ele para uma estalagem que tem adequado suporte, paga o equipamento, a infraestrutura, e fala, se houver alguma despesa a mais, depois eu vou ressarcir. Ou seja, não houve uma atuação sobrenatural. Jesus falou, quem fez a coisa correta foi o que ajudou. Ajudou ele como? Orando só? Não, medicando. Não há incompatibilidade entre fé e uso racional das tecnologias, dos equipamentos, dos medicamentos. Uma coisa não é dissociada da outra, mas temos que ter ciência, que vocês são templo, nós somos templo do Espírito Santo. E uma responsabilidade grave que temos, né, Einstein, é preservar o templo do Espírito Santo. Agora, doutor César, uma coisa interessante nisso que o senhor acabou de dizer, nessa parábola, porque houve um tratamento integral na vida daquele homem que estava semi-morto ali às margens do caminho, estava, né, estava muito ferido. Então, além de acudi-lo do ponto de vista de saúde, além de lhe trazer algum bálsamo, o indivíduo o tomou, o levou até uma hospedaria, quer dizer, houve um tratamento completo, integral daquele homem que estava à beira da morte por parte do samaritano. Bom, nós estamos aqui conversando com o nosso amigo presbítero César e voltaremos no próximo bloco abordando esse tema bastante interessante, a doença vista à luz da Bíblia, ok? Fique conosco e até o próximo bloco.